Falamos sobre corte de gastos, vamos começar por Brasília. Quais as reações de setores e dos políticos na capital federal após o anúncio que foi na noite de anteontem, com todas as repercussões ontem e hoje algo muito mais consolidado? João Pedro Melo vai trazer esse detalhe pra gente. Fala, João Pedro. Boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, a gente está de olho nessa questão, né? Porque caiu mais uma vez no colo do Congresso Nacional a análise dessa proposta que trata sobre a reforma da renda. Inclusive, a gente teve, ao longo do dia de hoje, notas, né, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, dizendo que cabe ao Congresso, né, ou seja, tanto a Câmara como o Senado, apoiarem as medidas tomadas pelo governo federal. Só que não destacando, não fazendo nenhum tipo de juízo de valor sobre a proposta. E aí a gente vai para o outro lado, porque o Congresso prometeu se dedicar nos próximos dias a discutir e até votar a proposta de ajuste nas contas públicas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a reunião que teve com o Congresso foi positiva e que a reação foi bastante favorável dentro do parlamento a esses dois textos e que ele sentiu um espírito de abertura muito grande para o diálogo. Para ele, não existe uma espécie de bala de prata. Mais uma vez, Haddad fez críticas ao mercado, destacou que o trabalho feito até aqui não resolve em 100% o problema do déficit das contas públicas. E isso, obviamente, teve reações no mercado. O dólar, por exemplo, chegou a R$ 6 hoje mais cedo, né? E isso, obviamente, preocupa o governo federal. A gente teve essa proposta, então, dos cortes de gastos, que vão ter ali uma economia de 70 bilhões de reais para os próximos 2 anos, sendo 30 em 2025 e 40 em 2026, mas na avaliação de Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, o texto é positivo. Ele explicou que o debate das medidas poderia ser demorado, mas será prioridade nas próximas semanas, devendo ser votado antes do recesso de fim de ano na casa. E aí a gente entra também num outro porém, viu? Pelo seguinte, porque essas propostas, elas estão junto com reforma tributária, estão junto ali com a lei de diretrizes orçamentárias, além daquela proposta que aumenta o valor da contribuição social sobre o lucro líquido, todas elas paradas no Congresso Nacional e esperando um andamento até o fim desse ano. Então agora o desafio é exatamente tratar um acordo, ou costurar um acordo para que esse texto ou esses textos de fato tenham algum tipo de andamento. Bom, a gente está acompanhando, por enquanto essas são as repercussões desse pacote e eu lembro que essa reforma da renda ela vai mudar o pagamento de impostos, dando uma isenção do pagamento para quem recebe até R$ 5.000 e aumentando a alíquota para aqueles que recebem mais de R$ 50.000 por mês. Então agora, de fato, é esperar para que essas questões caiam aí, então, no colo, mais uma vez, do Congresso Nacional. Boa. Valeu, João Pedro. O dólar tá na casa aí de R$ 6 cravados, tá? R$ 6 cravados. Aí você pensa assim, e o Congresso gostou de alguma forma? O mercado sempre vai achar uma forma de dizer que não está exatamente de acordo, porque isso também vai servir de alicerce para que na próxima reunião do Copom os juros possam dar uma estabilizada para cima, né? O que eles mais desejam sempre é lidar com os juros num viés mais alto. Tem sido assim, né? E o pacote apresentado, muito se imaginava que não iria agradar. E quando mexe até com coisas que o mercado não gosta, aí desagrada mais ainda. E ia ser dificílimo que o mercado entendesse como, nossa, que pacote espetacular, vamos pensar já em baixar os juros. Não, o mercado reagiu mal, aí o dólar subiu, isso vai provocar uma pressão de inflação e aí na próxima reunião é óbvio que o Banco Central vai promover uma nova alta de juros. Mas vamos pensar primeiro na questão dos políticos no Senado e na Câmara. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou hoje, lá numa rede social, que os deputados darão todo o esforço, palavras dele, todo o esforço, celeridade, boa vontade para aprovar as medidas de cortes de gastos anunciados pelo governo federal. Na sequência de posts, Lira afirmou que a inflação e a alta do dólar são mazelas que atingem de forma mais severa os mais pobres. Puxa, mas sem dúvida nenhuma. Em seguida, sem citar o projeto nominalmente, Lira indicou uma ressalva contra outro tema anunciado pelo governo nessa semana, a reforma da tabela do imposto de renda, que vai elevar a faixa de isenção até R$ 5.000. Aspas para o Lira. Qualquer outra iniciativa governamental que implique em renúncia de receitas será enfrentada apenas no ano que vem.
e após análise cuidadosa e, sobretudo, realista de suas fontes de financiamento e efetivo impacto nas contas públicas. Uma coisa de cada vez. Responsabilidade fiscal é inegociável, disse Arthur Lira. O Pacheco, o que disse Rodrigo Pacheco, presidente do Senado? Minutos após a postagem do Lira, o senador Rodrigo Pacheco voltou a falar sobre o tema, dessa vez em uma nota à imprensa. Depois de uma reunião de líderes lá do Senado e do Fernando Haddad, Pacheco já havia dito que as mudanças do IR ficariam para 2025. Pacheco defendeu que é importante que o Congresso apoie as medidas de controle, governança, conformidade e corte de gastos, ainda que não sejam muito simpáticas. Mas o coro a Arthur Lira foi flagrante. Ele disse que a questão do imposto de renda, embora seja um desejo de todos, não é pauta para agora. Você que seria beneficiado de alguma forma se houvesse uma celeridade no que diz respeito à faixa de isenção, que não muda desde 1996, não vai ser já, que você de alguma forma vai ser impactado. Não só a pessoa dessa faixa, porque aí, como dissemos ontem aqui, não acontece, haveria uma mudança gradual das outras faixas salariais, né? Por óbvio, né? Se uma fica isenta e a próxima que passa a ter a cobrança pegaria a menor alíquota e assim sucessivamente, né? É assim que iria funcionar. Dessa forma, vai ficar essa pauta apenas lá pro ano que vem. Enquanto isso, o dólar, repito, batendo na casa dos R$6.